1 João 2, 7 a 11. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, nós estamos diante de um texto que chama-nos a atenção, onde nós vemos João aqui já falando um pouco sobre o amor, no capítulo de número 2, ele vai falar muito para a gente sobre isso, mas ele aqui introduzindo para nós um assunto, a questão de que o amor faz parte daquilo que nós somos agora como natureza de Cristo, né? E amor é algo que mais se vê, por exemplo, no meio artístico, né? A palavra amor está nas canções, motivaram, muitas obras, né, de arte. Amor também, foi a palavra que motivou muitas histórias que nós, às vezes, recordamos com alegria, né, e fascínio, com pessoas que lutaram, se deram, se entregaram por amor. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma poesia que diz: "Eis o amor vasto oceano". Ela diz o seguinte: eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar. Quando o príncipe da vida sangue deu para nos salvar, Deus amou quem não se lembra? Seu louvor quem cessará? Pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Sobre o monte do Calvário, larga fonte se abriu, mar de graça e piedade dos portões de Deus fluiu. Graça e amor, a qual vasto rio flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Amor tão grande no mundo não há. Outro amor tão profundo não há. Amor como o teu não há. E, com certeza, não há nada que a gente possa dizer sobre amor se não lembrar do grande amor de Cristo por nós, irmãos, na cruz principalmente. Irmãos, e trazendo aqui um lembrete do que temos falado, temos corrido aí sobre a carta de João e dissemos para os irmãos que o grande motivo da carta foi justamente um problema de uma falsa doutrina pregada dentro da igreja, chamado de gnosticismo, que aqui é falado sobre o amor, porque uma das consequências daquele homem que se detém uma vida de pecado, achando que Deus não os punirá, é que simplesmente, irmãos, deixa de se de amar. Então, uma das características desse movimento é justamente a falta de amor com o próximo, onde não importa o outro, importa a mim. Então, é também, irmãos, infelizmente, um pensamento muito egoísta, onde também, irmãos, no nosso tempo, nós vemos pessoas também egoístas. E a palavra de Deus vai dizer para a gente, nós sabemos muito bem, que o aviso de que o Senhor, nos finais dos tempos, o amor se esfriaria. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto isso toda a sociedade, infelizmente. Mas aqui, irmãos, conforme nós observamos a filosofia dessas pessoas, parece estar tão presente em nossa sociedade hoje como estivera naquela época. Então, ele tinha aqui, João, de tocar nesse assunto, porque este assunto, o amor que precisa haver entre os outros, entre o próximo, ele é importante. Então, irmãos, deixa eu trazer aqui a consciência dos irmãos rapidamente, que o amor é uma evidência de uma verdadeira transformação de Deus, de uma verdadeira conversão, onde demonstramos amor em todo o tempo. Nós vemos, irmãos, que não só nós. Paulo, por exemplo, disse: olha, eu estou morrendo por vocês, eu estou me desgastando, mas eu vou continuar desgastando.
mostrando, irmãos, aqui, um sentimento de entrega pelo próximo. E aqui, em um primeiro momento, deixa eu te chamar a atenção que o amor é, irmãos, o princípio que, como aqui, João está chamando a atenção, é algo já antigo, como o versículo 7 e 8 ele vai afirmar para a gente: "Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes". Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, em primeiro momento, irmãos, o versículo 7 ele lembra-nos para nós claramente que esse é uma coisa que nós deveríamos sempre encarar como uma verdade. Nós já fomos criados por amor. Nós somos amados antes dessa criação surgir, né? Antes, irmãos, lá quando Gênesis fala no princípio, a palavra de Deus diz que o Senhor nos amou desde a eternidade. E esse amor dedicado a nós, irmãos, deveria nos trazer também um compromisso de amar ao próximo, porque todos são a imagem do Senhor, mas todos também são dignos do amor. Irmãos, então ele chama-nos a observar que o versículo 8 ainda, João fala que esse mandamento que escrevo é novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então a ideia que ele traz para nós, irmãos, é que esse mandamento é novo? Não, irmãos. Olha, quando a gente vai lá em Mateus 5, versículo 14, ali Cristo intensificou o amor de uma forma bem mais ampla. E ele diz: "Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem". Por quê? Porque o amor já era evidente, o amor já era algo presente desde lá da fundação. Só que o costume é: vamos amar aqueles que nos fazem bem. Vamos amar aqueles que estão próximos, aqueles que nós temos ali algum lucro com ele, ou temos ali algum privilégio com essa pessoa. Mas aqui Cristo amplia isso, chamando-os a amar até mesmo os nossos inimigos. E ele vai lembrar aos fariseus, aos discípulos, dizendo para os fariseus: olha, esse povo aqui tudo ama quem lhe faz bem, mas vocês são chamados a amar pessoas diferentes. Nós somos chamados, irmãos, a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, até mesmo aquele que pratica o mal para conosco. Paulo vai ensinar em Romanos que nunca se paga o mal que fizeram contra nós com o mal, mas sim com o bem. E aí, quando chegamos em João capítulo 15, versículo 13, ele diz: "Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos". Há claramente aqui de João, irmãos, um interesse muito grande no Cristo amoroso. Se você for ler os versículos mais belos que nós temos nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos que falam sobre amor, nós encontramos com João, porque João está interessadíssimo nesse Jesus que ama. Ah, ele é chamado de discípulo de amor, né, ou discípulo amado, né. E já cheguei a comentar com os irmãos que somente João fala que João é o discípulo amado. Simplesmente João, quer puxar para si esse compromisso, mas porque provavelmente ele se sentia amado por Cristo Jesus. E eu e você também, irmãos, precisamos entender que esse amor é um convite a amar o próximo. Quando nós observamos ele falando sobre amor, né, em várias passagens, nós temos aqui talvez o verso mais belo das Escrituras, irmãos. E talvez aquele verso das Escrituras que melhor resume para gente aquilo que é a expressão do evangelho, a completude dele, quando ele diz para a gente em João 3,16: "Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". Se nós pudéssemos resumir o evangelho num verso, João 3,16. João 3,16, amor. Ele está dizendo: "Deus te amou, Deus me amou, e sempre Ele é amor". Então, a vinda de Cristo ao mundo, irmãos, por amor aos seus, é manifesta entre nós. E João, como chama-nos a atenção aqui, de que, olha, a verdadeira luz já brilha no meio do povo de Deus. Essa ideia de que isso é, portanto, amor, irmãos. Então, o amor era mandamento antigo, e Cristo, então, o ampliou, transformou em algo muito maior. A gente pode observar e às vezes olhar para esse amor e talvez você aqui esteja assim: "Ah, pastor, não dá para amar".
Eu duvido que tenha alguém que faça isso. Eu duvido que alguém chegou lá. É, querido, vai em Atos, a gente vê que existe um homem que chegou lá, amou como Cristo amou. Quando Cristo lá na cruz disse para o Pai: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem". Na narrativa a gente não observa e não diz que Estevão estava lá, mas Estevão na sua morte, sendo apedrejado, ele levanta os olhos ao céu e diz para o Pai: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem". E eu e você, irmãos, precisamos clamar ao Senhor que nos dê amor igual a este. Que nós possamos amar à medida e à semelhança desse Cristo e também amar até mesmo aqueles que estão ali nos apedrejando, como o texto fala, e certamente o amor é a palavra mais bela, mas também é a palavra mais difícil de se alcançar em algumas situações, em determinados momentos, irmãos. Em determinados momentos é difícil dizer: "Olha, eu amo", é afirmar para outro que esse amor é real e demonstrar em atos que esse amor é real, mas nós precisamos pedir ao Senhor que mude o nosso coração, que também amplie. Irmãos, Paulo vai dizer à igreja de Corinto: "Olha, vocês amam, mas vocês precisam alargar o seu coração para amar ainda mais". Essa expressão maravilhosa, olha, ele diz: "Vocês têm amado, queridos, mas peça a Deus que alargue o seu coração". Eu estou orando para Deus alargar o seu coração, para você amar mais, e você também precisa pedir ao Senhor que alargue o teu coração, para você amar mais as pessoas, amar mais o próximo, né. Interessante a palavra próximo. A palavra próximo, ela define quem é o alvo do amor, mas também não define quem é o alvo do amor. Ela define o alvo, porque o próximo é quem está perto. O judeu achava que o próximo era o outro judeu. E Jesus teve vários embates ali com os discípulos e também justamente com os fariseus, porque eles tinham essa ideia também: olha, amar é amar o judeu, né? Para gente aqui seria amar é amar o irmão. Mas quando ele define que amar o próximo é qualquer um que está perto, qualquer um que está próximo, qualquer um que possa ser alvo do meu amor, que o meu amor possa chegar a ele, irmãos, nós compreendemos que isso é muito maior e muito mais extensivo. Então o problema, irmãos, é que apesar do princípio ser bem conhecido, poucos sabemos como expressar verdadeiramente esse amor. Poucos sabemos. E aqui eu queria lembrar você que em primeiro momento eu disse para você que o amor é um princípio antigo, mas ele também foi novo com Cristo, porque Cristo ampliou. Então é sim uma marca de um verdadeiro, irmãos, uma verdadeira conversão, quem ama, porque isso faz parte de uma transformação ocorrida nos nossos corações. Irmãos, conforme ensina Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ó, quando Paulo faz ali, mostra e nos dá vários momentos em relação a horas, ao amor, né, onde ele vai ser testado, como por exemplo, quando exige paciência, né? Ele vai falar quando é preciso ser bom, o amor quando você precisa deixar, em vez de tomar para si, ser possessivo, né? Ele vai falar, por exemplo, que o amor, ele não pode ser ciumento, né, eu querer o outro, eu querer do próximo, não. O amor abre mão de tudo isso que é humano e mundano para trazer para si algo diferente. É o amor paciente, é o amor bondoso. É totalmente contrário, irmãos. É o amor que não é possessivo, é o amor que não é ciumento, é o amor que tudo espera, tudo suporta, né. É o amor, irmãos, que nós deveríamos tomar como principal alvo da nossa vida. Por que que eu digo principal alvo da nossa vida? Lembra o que que termina o capítulo 13? Você consegue recordar comigo? Então, permanecem a fé, a esperança e o amor. Qual que é o principal? Maior deles é o amor. Maior deles é o Por que que o amor é maior? Por que que o amor é maior? Deixa eu te chamar a atenção. Amor é a única coisa que você leva para o céu.
Fé e esperança são muito bons. Só que o que que acontece com a fé? Tem fé no céu, precisa de esperança no céu. Esperança é para quem está aqui. A gente espera alguma coisa, lá está tudo consumado, completo. Eu não estou esperando nada. Tem amor no céu, irmãos. Tem amor no céu. É maior. Fé e esperança são excelentes, mas amor é eterno. Então, qual que é a sua bagagem? Amor. O que que você vai levar para o céu? Amor, amor. E nesse sentido, a palavra de Deus, a gente sabe muito bem que morreu não leva nada, não é verdade? A gente pode comprovar isso olhando os egípcios, né, nas suas enormes pirâmides, com tudo que levaram para lá, achando que aquilo ia para pós-vida. Nós sabemos muito bem que não vai nada, mas encha essa mala espiritual de amor. Encha, encha. Isso vai para o céu. Isso vai para a glória celeste. Então, irmãos, somente quem tem uma vida transformada pelo verdadeiro evangelho é uma pessoa capaz de mostrar o verdadeiro amor. É capaz de ser a semelhança de Jesus. Então, irmãos, somente quem foi transformado por Cristo tem o desejo de imitá-lo. Somente nós queremos ser iguais. Somente nós, irmãos, queremos demonstrar essa mesma atitude. Eu sei que você que muitas vezes está com dificuldade de amar ao próximo hoje, por alguma situação, por alguma circunstância na sua vida, eu sei que você tem desejo que isso seja vencido para a honra e glória do Senhor, mas eu sei que é difícil. Irmãos, se nós fôssemos descrever um caminho, né, lembra do poeta quando ele disse que no meio do caminho havia uma pedra? A pedra no caminho é o perdão. Concorda comigo? Sabe por quê? Nós não nascemos para perdoar, irmãos. Nós não nascemos para perdoar. Porque a ideia da criação é que eu não precisava perdoar ninguém. Todo mundo perfeito, olha em volta. É todo mundo perfeito, era para ser isso aqui tudo perfeito, não é? Mas eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso olhar para a cruz, entender que lá na cruz eu sou alcançado. Lá na cruz eu sou redimido. Por isso que Paulo vai falar: agora vocês são nova criatura. As coisas lá de trás não são as mesmas coisas de hoje. A nova vida em Cristo me proporciona poder sim amar o próximo. Irmãos, segunda coisa que eu queria deixar para você, a verdadeira conversão é uma característica ou é caracterizada pelo amor ao próximo. Versículo 9 a 11. Então, se você é um convertido, a palavra de Deus vai nos dizer, versículo 9 a 11 aí, que é isso que demonstra que você mudou. Olha só, versículo 9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora, olha a expressão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, na caminhada do meu ministério, eu encontrei algumas pessoas que deram alegria, mas muitos irmãos que entristecem o coração. Muitos que entristecem o coração. Eu conheci uma inimizade de 35 anos, irmãos. Quando eu cheguei lá, tinha 35 anos. O senhor morreu e a inimizade foi levada. Irmãos, eu conheci uma pessoa que eu não sei se a gente essas pessoas segundo o João aqui, se a gente for seguir ao pé da letra, eu não posso nem chamar essas pessoas de irmão. Segundo João. Segundo João, eu não posso nem chamá-los de irmão, tá. Conheci uma que foi uma das uma igreja que eu pastoreei. Anciã mesmo, lá pra casa dos 80 e todos. Ela odiava algumas pessoas da igreja e dizia: "Olha, eu não perdoo, porque quem perdoa é Deus, eu não sou Deus". Ela não entendeu o que que é o amor. Ela não entendeu o que que é o evangelho.
não entendeu. Irmãos, conta essa história de um pastor que viveu algo semelhante que eu vivi em alguns momentos. E ele tentou uma conciliação. E é uma senhora muito enferma, ela tinha uma inimizade com o outro, e ele chegou e chamou outra irmã, falou assim: "Ó, vamos lá no hospital e nós vamos tentar que haja um perdão". É. E aí o pastor entra e fala: "Olha, a irmã fulana está aqui, ela quer conversar com você. Vocês precisam resolver isso. A senhora não tem muito tempo". Ela diz assim: "Pastor, não deixa entrar". "Mas irmã, ela está aqui, ela quer conversar, ela quer reconciliar com a senhora". "Não, pastor, eu não a perdoo". "Mas se a senhora morrer desse jeito, a senhora vai para o inferno, porque a senhora não perdoou". "Que eu vá para o inferno, mas eu não perdoo". Meus irmãos, assim é, infelizmente, a vida de Deus. Mas nós também podemos cair dessa situação. O texto chama atenção para a gente, irmãos, que há uma permanência. Versículo 10 ele diz, a parte A, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Irmãos, então, quem diz, irmãos, aqui estar na luz, precisa amar ao próximo. E quem está na luz não tropeça, o texto fala, diz, ou seja, ele, na verdade, ele vai indo em sua vida e o versículo B diz: "E anda", versículo B, ele diz: "E nele", 10b, né, "e nele não há nenhum tropeço", indicando para a gente que aquele realmente que aceitou, que Deus mudou a sua vida, mudou a direção, ele não tropeça. Ele diz aqui para a gente então que a falta de amor ou a falta do perdão é o tropeço. Então, sendo assim, irmãos, ele diz para a gente no versículo 11, para encerrar o texto, chamando a atenção para a gente que essas pessoas nunca se converteram. Olha, aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. Ou seja, ele, na verdade, ele não saiu de lá. Ele diz assim, e anda nas trevas. A palavra andar, irmãos, nas escrituras, chama-nos atenção para vida, viver. Né? Então, a gente vai ver muito isso. A palavra andar dá o sentido de que aquela pessoa está vivendo nas trevas. Ou seja, essa pessoa, ela não saiu dali, ela simplesmente acha que não está ali, mas ela caminha em trevas, irmãos. Então, irmãos, nós observamos aqui que a cegueira que essas pessoas às vezes têm quando ele afirma e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, irmãos, e muitas pessoas, infelizmente, estão cegas, achando que vão para o céu, caminham perdidamente, achando que vão bater em algum momento na porta do céu, né, encostar, chegar ali, e simplesmente as portas vão se abrir para quem não perdoa. Mas, irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro que não há essa possibilidade, porque lá, quando afirma em Mateus, quando ele está trazendo para a gente a oração do Pai Nosso, ele diz: se perdoares as ofensas, eu também assim perdoarei as vossas. Então, há sim, irmãos, há sim nas Escrituras uma condicionante para o perdão. A condicionante é: perdoa o seu irmão, senão você não é perdoado. Irmãos, e Cristo está errado quando afirma isso, né? "Ah, pastor, mas não é o grande amor?" É o grande amor. Irmãos, mas para você, se você não perdoou, esse amor não é grande. Você não entendeu o tamanho desse amor. "Ah, mas não é grande". É, para quem entendeu, para quem percebeu. Para quem, irmãos, compreendeu o grande sacrifício feito por Cristo lá na cruz. Agora, querido, se você não perdoou, você não entendeu, você não compreendeu o que foi feito por você, né. E aí que Cristo vai nos dar aquela parábola, né, lembra de um senhor que tinha um servo que o devia, né, e o devia, só que ele devia muito mais ao rei. E um dia o rei chama e diz: "Ó, paga a tua dívida". E era uma dívida impagável, ele não podia pagar, nem se trabalhasse toda a sua vida ele conseguiria quitar. Mas ele pede paciência, misericórdia: "Olha, dá-me tempo que eu pagarei". E ali o rei resolve perdoar a dívida daquele homem, ele sai. E a parábola, Cristo diz que assim que ele sai, ele passa, vê, né, a ideia é que saiu na porta, está passando ali. "Opa, você me deve, volta aqui". E ali foi aquele homem lançado à prisão por causa de uma dívida de 3 meses, não de uma vida toda, de 3 meses de trabalho ele pagaria aquela dívida.
Irmãos, aquele homem, esse que não perdoa, ele é lançado na prisão. E Cristo diz que essa prisão ela é eterna. Se você observar, ele diz: "Isso é inferno". Inferno, irmãos, é para aqueles que não perdoam. Então, assim, nós somos chamados a ser pessoas amorosas. Por quê, irmãos? Porque quando entendemos o grande amor de Deus, nós não temos dificuldade de perdoar aquelas ofensas que são muito menores do que a nossa ofensa ao rei. Perceba, às vezes você está chateado com alguém por um pecado contra você. E quantos pecados você tem para com Deus, que Deus precisa te perdoar? Todo dia, toda hora, todo instante. Lembra que João já falou pra gente que aquele que não tem pecado é mentiroso? Que não existe ninguém que não peca? Não existe. Eu e você somos falhos pecadores. Então, irmãos, esses versículos são significativos, irmãos. E aqui podemos pensar nas seguintes questões. Primeiro, de vez em quando ouvimos a seguinte frase: "Não amo, mas também não odeio". Lá da nossa região, a gente vê, infelizmente, irmãos, muito essa expressão assim: "Pastor, eu perdoo fulano, mas eu não quero nem olhar para a cara dele mais". Falei: "Ah, o diabo também perdoa desse jeito. Você tá igualzinho o diabo". Lá na minha região, muitos irmãos falam isso. Fala que: "Ô querido, você não perdoou, você não perdoou. Perdão é voltar às boas. Perdão é esquecer. Perdão é fazer como Jesus". Irmãos, imagine se Jesus chegasse para mim e para você e falasse o seguinte: "Ó, eu perdoo você, mas ó, fica para lá". Fica pra lá, vamos manter distância, não vai dar certo não, você vai fazer de novo, então é melhor não, né. Então irmãos, portanto nós precisamos, ficar atentos com a atitude de indiferença que muitas vezes brota do nosso coração, irmãos, brota do nosso coração. A cor, irmãos, nós não amamos as pessoas simplesmente quando elas nos procuram, precisam, mas é sempre, é sempre. Então, também queria deixar para você os gnósticos, tanto lá do passado como no nosso tempo, irmãos, que conheciam e conhecem a Deus, não se preocupavam com o próximo. E eu e você somos chamados a nos preocupar com o próximo. Então, nós podemos ver que a Bíblia vai sempre nos apresentar dizendo o seguinte: olha, preocupe-se com o próximo, olhe para o próximo, olhe com amor. Então, irmãos, não há serventia alguma se alguém faz grandes coisas. Grandes realizações. Aí eu queria voltar com você lá em 1 Coríntios 13, o versículo 1 a 3, ele diz assim: "Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sereis como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me apartará". O que ele está dizendo aqui, né, no português a gente chama isso de exagero, hipérbole, né, ele está dizendo: "Olha, olha que coisa absurda, mesmo que essa coisa absurda eu consiga fazer", porque ninguém consegue cumprir os versículos de 1 a 3 aqui, irmãos, ninguém consegue falar todas as línguas do mundo, e ainda todas as línguas do anjo, que a gente nem sabe como é, né, falando sobre língua hoje, né. Então, irmãos, ele diz aqui pra gente: "Olha, ainda que eu dê todos os bens que eu possuo", e a gente não tem tanto bem, mas o que nós temos não podemos dar tudo, né. Ele diz aqui que ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, irmãos, impossível nós conhecermos todos os mistérios, toda a ciência. Então ele está usando aqui de um exagero tão grande para você entender que por maior que seja a sua realização nesse mundo, se você não amar, não vale nada, não tem valor. Não tem valor. Então, irmãos, eu lembro para você, a única coisa que você leva para o céu é amor. E eu queria perguntar para você hoje, você já está arrumando as malas? Se Jesus te chamar hoje, tenha em mente aí
a imagem da antigamente, né, que a gente tem trem, né, as ferrovias, né, nas estações. Tem em mente. É como a gente vê em filmes e, né, em novelas e documentários, normalmente ficava as pessoas na estação, aí daqui a pouco gritava: "Ô, o trem tá saindo pra tal lugar". Você tinha que, ó, correr, correr, senão você perde. Tá chegando a hora de nós embarcarmos, irmãos. Não falta muito, não falta muito. E eu pergunto pra você, sua mala tá pronta? A sua bolsa tá cheia? Você já arrumou suas malas? Ela tá cheia de amor? Tá cheia? Se não, querida, é hora de nós refletirmos sobre isso. E talvez esse momento não é orar por aquele que você não consegue amar, é orar por você, que você que precisa amar. É você que precisa amar. Eu queria que você estivesse nesse momento falando com Deus. Deus, eu sou convertido. Fala com o Senhor, Senhor, eu sou. Mas eu tô machucado hoje, tô ferido. Aconteceu algo e me do teu perdão. E eu preciso hoje amar. Eu preciso esvaziar a mala que eu estou carregando do ego, do orgulho. Eu preciso encher ela de amor. Eu preciso estar pronto. Eu queria que você falasse com Deus isso. Você abrir seu coração para o Senhor. E realmente hoje perdoasse, seja quem for, e seja o que for, porque Deus nos chama ao perdão. Deus nos chama a abrir nosso coração para o Senhor. Falemos com Deus. Pai, nós, ó Deus, somos falhos e pecadores, Deus. Ó Pai, nós podemos, ó Deus, estar muito longe, ó Deus, de ser a expressão verdadeira da tua imagem, da imagem do que Jesus representou aqui para nós, Pai. Ó Deus, talvez nós estejamos muito longe, ó Deus, muito distante, Pai, de ser, Deus, como Estevão foi, como ele amou, Deus. Ó Deus, talvez nós estejamos muito longe, Pai, de expressar, Deus, a nossa vida, Senhor, o ideal que o Senhor tem para nós, ó Deus, como servos do Senhor, de amar ao próximo, de amor, Pai. Ó Deus, e nós nesse momento reconhecemos isso, Pai, e clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor mude o nosso coração, Pai. Primeiro, Deus, nos perdoando, Deus, porque em algum momento, ó Deus, nós deixamos, ó Pai, que as circunstâncias, sejam elas como for, seja a afronta que for, Deus, que fizeram contra nós, nos tirar, Deus, desse caminho de amor que o Senhor nos chama, Pai. Ó Deus, nós pedimos perdão. Nós, ó Deus, também clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa endireitar a nossa vida através do teu Santo Espírito, Pai. Sozinho nós não podemos, Deus. Nós às vezes não conseguimos andar só, Pai. Ó Deus, mas a tua palavra diz que tudo que pedimos em nome de Cristo Jesus, ó Deus, assim o Senhor nos concede, Pai. Ó Deus, e muitas vezes, Pai, nós temos lembrado de pedir ao Senhor tantas coisas, que o Senhor faça tantos milagres, tantos prodígios, Deus, seja em casa, no lar, mas às vezes esquecemos de pedir que o Senhor faça o maior dos milagres, que é transformar o nosso coração. Ó Deus, visita nosso coração nesse momento, Pai. Limpa-nos, ó Deus. Purifica-nos, Pai. O teu sangue. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, realmente, Pai, viver uma vida transformada, Pai. Uma vida, Deus, mudada pelo teu sangue, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece e sonda os corações. Mais uma vez, Deus, nós clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos, ó Deus, também levar esse amor a todo aquele, Deus, que ainda não conhece. Para que eles também, ó Deus, que não conhecem, possam receber o verdadeiro amor, o verdadeiro Cristo Jesus. E assim, Deus, possamos também alcançar, Deus, no tempo certo do Senhor. E assim, quando o Senhor Deus nos chamar para a morada eterna, uma vida, Deus, transformada por esse amor. Em nome de Jesus. Amém.